uma aula sobre os conceitos de redes e internet. Agora nós vamos falar sobre um equipamento, um dispositivo chamado de repetidor. Esse dispositivo permite que o usuário possa amplificar um determinado sinal que deve estar atenuado, fraco. Olha só a ideia. Tu imagina que eu tenho uma conexão, uma rede de computador, e aí eu tenho vários computadores conectados através de uma rede sem fio, por exemplo. E a princípio, quando eu chego bem perto do roteador sem fio, o sinal está excelente, está ótimo e a conexão constante. Mas à medida que eu vou afastando o meu computador ou meu dispositivo móvel desse roteador sem fio, o sinal vai ficando mais fraco, mais atenuado, até um ponto que eu não consigo mais me conectar naquela rede sem fio, naquela rede Wi-Fi. E aí uma coisa interessante seria usar um repetidor num determinado ponto para aumentar a distância que aquele sinal pode alcançar. Porque o repetidor faz isso, ele recebe um sinal fraco, atenuado, amplifica, regenera, melhora esse sinal para que esse sinal possa atingir maiores distâncias. E é claro que aqui eu acabei de dar um exemplo do uso de um repetidor sem fio para uma rede Wi-Fi como esse que tu está enxergando aí na tela. Mas também temos repetidores para conexões com fio, porque mesmo que tu tenha conexões com fio, o cabo de rede ele tem uma distância ao qual é recomendado o alcance. Se tu quiser realizar, mesmo que tu use uma conexão com fio numa distância muito maior do que a recomendada para aquele cabo, é necessário colocar um repetidor para que esse repetidor receba esse sinal mais atenuado, mais fraco, amplifique esse sinal para que ele possa atingir maiores distâncias. Eu fiz um esqueminha, claro, para mostrar aqui os repetidores de rede sem fio, embora, como eu disse, existem repetidores de redes com fio. Por quê? Porque esses repetidores de rede sem fio são mais comuns no cotidiano do usuário, principalmente do usuário doméstico, portanto até mais prováveis em relação às questões de prova. Observa a imagem de um esqueminha que eu montei aqui para ti, para explicar um pouco a ideia dos repetidores sem fio, ok? Ou a ideia de repetidor de uma forma geral. Imagina aqui que eu tenho uma casa com 3 andares, e eu tenho aqui o roteador lá no primeiro andar, o roteador Wi-Fi lá no primeiro andar. Beleza. E aqui eu tenho um computador no primeiro andar, no segundo andar e 2 computadores lá no terceiro andar dessa casa. Ok? Como é que o sinal chega a princípio aqui no primeiro andar? Percebe? O sinal ali no primeiro andar, se tu observar como eu estou mostrando agora, chega bem forte. Então aquele computador que está no primeiro andar, próximo ao roteador sem fio, está recebendo um sinal bem bom. Quer dizer, bem forte e por isso com uma boa conexão naquela rede. E esse computador que está ali no segundo andar, como é que ele recebe esse sinal? Vamos observar. Ó. Ele ainda recebe o sinal, mas recebe o sinal mais atenuado, um pouco mais fraco. Então aquele computador que está lá no segundo andar, já que o roteador está no primeiro andar dessa casa, esse computador recebe o sinal, ainda consegue se conectar, mas está se conectando com um sinal um pouco mais fraquinho, um pouco mais atenuado. Bem, então vamos imaginar agora aqueles 2 computadores que estão lá no terceiro andar. Como é que eles recebem esse sinal? Observa, o sinal chega forte no primeiro andar, no segundo andar já chega atenuado, e nesse meu exemplo o sinal não está chegando lá no terceiro andar. Ele chega atenuado até o segundo andar, mas os computadores que estão lá no terceiro andar não estão conseguindo se conectar nessa rede sem fio, porque o sinal, observa, ele está indo atenuado até o segundo andar, mas não está chegando de forma adequada lá no terceiro andar para que esses computadores possam se conectar. Qual é a solução que eu tenho então para conectar esses 2 computadores que estão lá no terceiro andar nesta rede sem fio? Eu vou colocar, observa na minha ideia, um repetidor. Esse equipamento sim que tu acabou de observar ali na imagem, acompanha comigo, um repetidor de rede sem fio, de conexão Wi-Fi nesse caso. Olha só o que o repetidor que eu coloquei ali no segundo andar vai fazer. Esse repetidor ele recebe o sinal ali no segundo andar fraquinho, atenuado. Então ele regenera esse sinal, recupera esse sinal e amplifica esse sinal para que ele possa atingir maiores distâncias. Então agora olha lá, o repetidor recebendo o sinal, amplificando, melhorando o sinal e aí sim esse sinal chegando lá nos computadores do terceiro andar. Essa é a ideia de um repetidor. Receber um sinal atenuado, melhorar, amplificar, regenerar esse sinal para que essa conexão desta minha rede sem fio, nesse caso, possa atingir maiores distâncias, no meu caso, possa atingir ali o terceiro andar da minha casa. Isso é que a gente tem como ideia de repetidor,
certo? Então agora que a gente viu a parte visual dos repetidores, vamos pensar um pouquinho na teoria, acompanha a leitura comigo. Repetidores, dispositivo que amplifica, recupera ou regenera sinais de transmissão para compensar distorção, atenuação de sinal, antes de enviá-los para o destino, alcançando maiores distâncias. Porque a ideia de usar um repetidor é porque tu deseja fazer com que aquele sinal da tua rede possa alcançar maiores distâncias, seja tanto em conexões sem fio, do padrão Wi-Fi, como eu acabei de demonstrar, ou até em conexões com fio, das quais eu preciso alcançar maiores distâncias na conexão da minha rede, certo? Essa é a ideia então dos repetidores. Se gostou do nosso vídeo, pessoal, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, então.